Oi, hoje é dia de Book Haul, edição agosto de 2019, ou seja, vou começar a mostrar agora as comprinhas que eu fiz lá no mês passado. E deixa eu dizer uma coisa logo de cara aqui para vocês que apareceram aqui nesse vídeo atrás de algum book haul ou de unboxing em geral sobre livros. Afinal de contas, isso é um canal de literatura, então já fica combinado que sempre aqui no Mantado de Livros, todas as segundas-feiras, acontecem unboxing das compras que eu vou fazendo. E quando não é do tipo de hoje, das compras que eu faço diariamente, semanalmente melhor dizendo, né? Lá na Amazon, que é minha parceira de compra e venda, eu faço um unboxing aqui de uma caixa mistério. Na verdade, de duas que eu assino e recebo mensalmente aqui em casa, da tag Experiências Literárias. As famosas caixas azul e laranja, a tag Curadoria e a tag Inéditos. Se você não conhece esse tipo de caixa mistério, onde você compra uma caixa e literalmente não sabe qual é o livro que está aqui dentro, é bem interessante e por isso eu vou deixar aqui em cima links para você poder poder conferir exatamente os dois últimos unboxings que eu fiz dessas caixas, respectivamente nas últimas duas segundas-feiras. E sim, é muito bacana o que tem aqui dentro. Se você gosta de comprar uma caixa mistério, ou seja, comprar completamente no escuro um livro e não saber exatamente o que é, tem bastante coisa importante aqui. Temos literatura um pouco mais clássica, um pouco mais cabeça, digamos assim, e por outro lado também uma literatura mais popular do tipo best-seller. Confere lá nos dois links acima que você vai ver exatamente o que são esses livrinhos aqui e também os mimos que aparecem também dentro das caixas. Mas deixa de papo e vamos então para o unboxing aqui, o primeiro das compras lá de agosto de 2019. Sempre que eu faço uma compra lá na Amazon, eu tento fazer alguma coisa temática. E dessa vez foi 100% temática. Isso aqui, essas compras aqui, esses livros, têm a ver com uma literatura super famosa mundialmente que todo mundo conhece. Quando eu mostrar o primeiro livro, vocês já vão sacar a que eu me refiro. Bom, aqui são poucos livros, na verdade, acho que são 4. Aqui já tem 3. E também temos um outro que ficou encalhado lá no fundo da caixa. Depois, acabou, obviamente. De qualquer forma, são 4 livros curtos aqui, um pouquinho maior, exatamente o último volume, mas daqui a pouco eu vou mostrar. Deixa eu ver aqui qual eu vou mostrar primeiro para vocês, desses mais curtinhos. Vou pegar esse título aqui, que me parece mais... Não, na verdade não tem nenhum conhecido aqui dessa literatura super famosa, como eu falei, mas vou por esse daqui, ó. Pelo menos o autor vocês vão conhecer e também já vão matar a charada a respeito do que eu estava falando sobre uma literatura muito conhecida, que é a literatura russa, obviamente cheia de clássicos muito conhecidos, mas também tem muita gente, os autores, que muita gente nunca ouviu falar. É o que vai acontecer daqui a pouquinho aqui no vídeo. Mas primeiro temos aqui Ivan Turgenev, é o autor mais conhecido, mais popular dos russos. E aqui temos o título Rudin, ou Rudin, não sei como é que vai se pronunciar, né? Um nome que tem mais cara de ser francês do que eu acho russo. De qualquer forma, eu acho que é um livro interessante. Eu não sei nada a respeito dessa história. Eu comprei exatamente no escuro. Quando eu vi que estava pintando uma promoção bacana de russos lá na Amazon, eu aproveitei para pegar os títulos mais que pareciam interessantes e obviamente logo colocar no carrinho. Mas vamos ver se aqui a quarta capa ajuda a lembrar por que foi que eu escolhi lá no comecinho de agosto. Olha só, diz logo de cara, dono de um estilo refinado. Aqui esta bela tradução de Fátima Bianchi faz plena justiça. Ivan Turgenev foi o primeiro autor russo a se consagrar no Ocidente e um dos maiores expoentes da literatura de seu país. Logo em seguida, já pulando um pouquinho aqui, né, para eu falar tudo, um bifão que tem aqui, publicado em 1856, Rudin, ou Rudin, seu romance de estreia, foi prontamente aclamado pela crítica, primeiro de uma sequência de romances de temática semelhante, como Ninho de Fidalgos e a obra-prima Pais e Filhos. Sim, essa é o título de uma grande obra do Turgenev que eu estava tentando lembrar e não consegui. É Pais e Filhos, é o mais conhecido realmente romance dele. Turgenev retrata aqui o homem supérfluo, lançando um olhar simultaneamente terno e irônico sobre a juventude de sua própria geração, que inspirava pelos ideais democráticos que chegavam da Europa. Foi tolhida pelo conservadorismo da Rússia de Nicolau I. Não vou ler não, mas de qualquer forma, sim. Aliás, toda a literatura russa sempre vale a pena porque a gente sempre tem um apanhado psicológico traçando grandes perfis.
Isso realmente é uma das grandes características aqui dessa literatura. Já que rompeu o plastiquinho aqui, eu vou aproveitar para abrir. Eu não costumo abrir os livros, tirar o plástico, porque geralmente eu demoro um pouquinho para começar a ler os títulos que eu vou comprando, então vai ficar parado na estante mesmo, deixo sempre com o plástico em volta. Mas, confirmando aqui, temos um livro de quantas páginas? 200 páginas exatamente. Depois tem uma boa biografia aqui do autor ao final. Sempre lembrando, isso aqui é uma edição da editora 34, que é especializada em literatura russa. Lembrando, né, os próximos títulos que eu vou mostrar aqui para vocês também são deste país específico, grande na literatura. Estou muito curioso aqui por esse livro do Turgenev. Provavelmente eu vou gostar. Sempre aquela coisa, talvez seja uma literatura um pouco difícil, mas sempre vale a pena ler os russos. Bom, como eu comentei lá no comecinho do vídeo, a literatura russa é vastíssima. Aliás, todo mundo sabe disso, né? Não preciso avisar para vocês, né? E sempre a gente acaba topando com um autor que a gente nunca ouviu falar. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu estava caçando lá no meio das promoções, exatamente algum título interessante, e no caso aqui foi um autor que eu não conhecia mesmo, mas e o que me chamou a atenção para poder fisgar e colocar lá no carrinho de compras foi exatamente o título aqui dessa história. Olha só quem é o autor, não conhecia mesmo, de fato, Nikolai Leskov. E o título do livro que me chamou a atenção é Lady Macbeth do distrito de Mtsensk. Pois é, que coisa mais maluca, né? Lady Macbeth, né? A gente sempre remete a Shakespeare, William Shakespeare, o bardo inglês, né? Eu não sei se exatamente tem conexão, aliás, eu não lembro, né? Não sei se a descrição lá do livro tinha alguma coisa que pudesse remeter uma coisa com a outra, literatura inglesa com literatura russa, não me lembro. Deixa eu ver aqui na quarta capa se as coisas se esclarecem. E olha só que coisa curiosa, logo no começo aqui do texto, ele faz conexão com o texto que a gente viu do livro primeiro. Por coincidência, eu não planejei isso não, né? Olha só, se Ivan Turgenev, o mais ocidental dos escritores russos do século XIX, Nikolai Leskov é o grande retratista dos costumes e da alma de seu povo. Mas apesar da força de suas narrativas curtas, tão intensa quanto os romances de Dostoiévski e da fluidez do estilo comparável de Tolstói, ele é um autor ainda pouco conhecido fora da Rússia. Em Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, publicado em 1865 na revista Epoca, editado por Dostoiévski e considerada a obra-prima de Leskov, o leitor acompanha a transformação de Katerina Lavinova, a jovem e entediada esposa de um velho comerciante, em uma cruel assassina. Ou seja, então temos aqui uma história mais misteriosa, mas claro também analisando a alma humana. Com certeza é algo bastante interessante. Continuando aqui, deixa eu ver. Essa heroína fria e calculista, que pode ser vista também como um símbolo da libertação feminina em relação à opressão patriarcal, mas que em nenhum momento se arrepende das atrocidades cometidas, levou a crítica a encontrar nessa versão russa da tragédia shakespeariana. Tem a ver mesmo, não tá de graça esse título aqui. Aspectos mais tarde desenvolvidos pelo romance noir de Raymond Chandler. Raymond Chandler, eu também já li alguns contos aqui. Daqui a pouco eu falo sobre contos no Montado de Livros. E além disso, inspirou a famosa ópera de Dmitri Shostakovich, de 1934, e o filme Lady Macbeth Siberiana, do cineasta polonês Andrzej Wajda. Ou seja, está tudo conectado realmente. Gostei então, fiquei mais inspirado a com certeza gostar aqui dessa história. E como está comentado aqui também, isso aqui é praticamente na verdade um conto, não é um romance. Um livro bem fininho, esse não vou desembalar já que não rompeu o plástico, vou deixar aqui ele lacradinho, mas com certeza ele vai ser visto lá no comecinho do próximo ano, porque esse ano aqui já está tudo agendado, o que eu vou ler e também o que eu vou flopar. E bom, né? Lá no comecinho do mês passado, quando eu estava garimpando alguma coisa dentro daquela promoção da vez da Amazon, e também já aproveitando aquela ideia de, pô, se os preços estão camaradas, deixa eu até aproveitar para ir atrás de autores que eu não conheço ali da literatura russa. Pintou aquela sensação estranha que muita gente tem, né? Que é aquela coisa, ir atrás de um escritor desconhecido, pegar um romance, e às vezes um pouco extenso, começar a leitura e depois descobrir, hoje não estou gostando lá muito disso, talvez eu vá abandonar a leitura. Quando acontece essa situação, eu até recomendo, se você vai atrás de um autor novo, que você não conhece realmente como ele escreve,
Eu sempre digo, não leia um romance dele. Vá primeiro atrás das histórias curtas, ou seja, os contos. Sim, é uma coisa mais interessante, porque aí você realmente consegue descobrir um pouco da pegada, o jeitão que o autor faz para contar as suas histórias, seu processo narrativo, né? O seu jeito de apresentar personagens, situações, descrições de ambiente. Você pode até perceber logo de cara pelas histórias curtas dele que talvez ele seja um escritor um pouco mais lento, moroso, carregado de detalhes. Pelos contos, você já começa a ter um apanhado geral, pelo menos. E claro, estou dizendo tudo isso porque o terceiro título que eu quero mostrar para vocês é uma coletânea de contos, obviamente da literatura russa, clássicos do conto russo. Mais um livro aqui também da editora 34, claro, um livro mais extenso porque tem aqui 12 autores russos diferentes com 24 contos. Não sei se são duas histórias para cada um deles, deve ser, talvez. Mas, de qualquer forma, temos aqui autores que eu não conhecia, por exemplo, e também alguns já mais manjados do grande público, né? Temos aqui Pushkin, Babel, Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, Leskov, que a gente viu agora há pouco, Chekhov, Gorky, Bunin, Andreev e Bulgakov. Ou seja, tá na coisa que eu falei, né? Autores novos, então vamos atrás dos contos dele. Também eu vou aproveitar para fazer o meu jabá aqui, né? Aqui no Imantado de Livros tem um grande projeto que é de incentivo à leitura de contos, intitulado Contos do Meio-Dia, onde de segunda a sexta-feira eu faço a apresentação de alguma coletânea. Para cada dia, uma nova coletânea. E faço uma resenha individual de cada um dos contos contidos lá naqueles livros. Ou seja, se o livro, por exemplo, isso aqui são 24 histórias, eu passo por 24 semanas destrinchando cada uma das histórias e fazendo uma resenha individual, valorizando cada uma dessas histórias. E no caso lá, eu faço uma resenha super rápida, mas para incentivar a leitura e sem dar muitos spoilers a respeito da história do dia. Ou seja, é um grande incentivo mesmo a você ir atrás desses autores, conhecer através dos contos e aquela coletânea que realmente sempre apresenta histórias bem diversificadas. Com certeza é um dos projetos mais importantes aqui no canal. Vou deixar aqui em cima, inclusive, a playlist deste ano de 2019 e também a playlist de 2018, que lá contém mais de 50 contos que eu fiz resenhas individuais lá no ano passado. E bom, antes de mostrar o quarto e último título para vocês, deixa eu fazer aquele jabazinho para lá de manjado. Para essas minhas 4 dicas aqui desse vídeo, vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquiri-los através da Amazon. Ou seja, se você curtiu algum desses livros aqui, essas histórias, essas sinopses e gostar dessa empreitada de ir atrás de gente nova, por favor, faça uso dos links que eu deixo aqui para vocês, porque se vocês fazem a compra através deles, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Se vocês puderem ajudar, agradeço bastante e desde já. De qualquer forma, vamos para o último título e agora o autor mais conhecido do grande público, que é Lev Tolstói. Sim, mais conhecido, né? E temos aqui A Sonata de Kreutzer, ou melhor, Kreutzer, ou algo bem parecido em russo. Diz aqui, o tema da infidelidade no casamento já havia ocupado Tolstói na década de 1870, quando redigiu a sua obra-prima Anna Karenina, ou Karenina, varia bastante a pronúncia. E a sonata de Kreutzer, que veio à luz mais de 10 anos depois, ou seja, em 1880, né? O tema retorna com uma intensidade fora do comum, potencializada pelos anos de crise religiosa do escritor. Aqui, para além da questão de fidelidade no matrimônio, Tolstói investiga de forma aguda o desequilíbrio nas relações entre homens e mulheres e a hipocrisia de que se reveste o comportamento sexual em sociedade. Ou seja, mais um grande apanhado da alma humana que os escritores russos tão bem sabem fazer. E aqui tem umas outras coisinhas aqui no texto da quarta página, mas também lembra uma coisa que eu não comentei dos outros livros, né? Todas essas edições aqui da editora 34 sempre tem algum prefácio, um texto introdutório que ajuda a gente a se situar bastante nesses autores russos, nas suas literaturas. Ou seja, aliás, também esse aqui é outro livrinho fininho, com aquela mistura de meio também de conto com um pouco de novela. Também gosto bastante dessas literaturas curtas nesse sentido, porque a gente já acaba rápido e mata logo mais um livro. E como eu sempre digo, literatura russa é sempre um grande desafio.
E bom, tá aqui o apanhado geral do primeiro book haul lá de agosto de 2019, totalmente baseado na literatura russa. E já faço logo o convite, próxima segunda-feira tem o segundo book haul, o segundo pacote de compras que eu fiz lá no mês passado. Com certeza terá algo interessante a ser visto. Eu não me lembro mais do que é, se também estava tão temático quanto esse. Sim, eu faço as compras e acabo esquecendo que tem dentro dos pacotes. Fazer o que, né? Eu levo bastante tempo para abrir, né? De qualquer forma, não importa. Enquanto o próximo vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outros book hauls que aconteceram ao longo desse ano de 2019. E tchau!